Prezados alunos, bem-vindo à segunda aula de Introdução à Programação. É um prazer estar aqui com vocês. Solicito que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês, tanto nos estudos e também nas atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leem toda a apostila. Vamos começar? O objetivo da nossa aula é apresentar conceitos de como criar um algoritmo, também apresentar os passos necessários para a construção de um algoritmo, rever o conceito de pseudocódigo e estrutura de um algoritmo estudados na aula anterior. Estaremos finalizando estudando sobre os comandos de entrada e saída de dados. Vamos iniciar a nossa aula estudando os passos necessários para a construção de um algoritmo. Então, para construirmos um algoritmo, nós devemos ler atentamente o enunciado do problema, compreendendo-o e destacando os pontos mais importantes. Devemos também definir os dados de entrada, ou seja, quais dados serão fornecidos. Também devemos definir os dados de saída, ou seja, quais dados serão gerados e depois processados. Devemos também definir o processamento, ou seja, quais cálculos serão efetuados e quais as restrições para esses cálculos. Lembrando que o processamento é responsável pela obtenção dos dados de saída, com base nos dados de entrada. Devemos também definir as variáveis necessárias para armazenar as entradas e efetuar assim o processamento. E para finalizar, devemos elaborar o algoritmo. Utilizaremos o pseudocódigo como método de representação de algoritmos. Como estudamos na aula passada, o pseudocódigo é uma técnica textual de representação de algoritmo, também conhecida como português estruturado ou Portugal. Essa técnica ela é baseada em uma PDL, Program Design Language, que é uma linguagem genérica na qual é possível representar um algoritmo de forma semelhante à das linguagens de programação. Como exemplo ilustrativo, é apresentado aqui o algoritmo para a soma de dois números. O algoritmo apresentado ele possui 4 partes fundamentais que são nome do algoritmo, declaração de variáveis, início do algoritmo e fim do algoritmo. Na primeira parte é informado o nome do algoritmo. No caso, o nome que nós demos foi soma de dois números. Depois, na seção de declarações, após o início do algoritmo, são declaradas as variáveis A, B e soma do tipo inteiro. Logo a seguir, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar através do teclado os valores das variáveis A e B. Em seguida, os valores das variáveis A e B são somados e o resultado assim é armazenado na variável soma. Finalmente, o resultado da soma é impresso através do comando escreva e assim o algoritmo é finalizado. Então, como nós já estudamos, todo algoritmo ele tem que ter um
nome. Após o nome do algoritmo, nós vamos ter a nossa declaração de variáveis. Na declaração de variáveis, nós temos que ter o comando var. Abaixo do comando var é que nós vamos ter as variáveis que nós identificamos, que fazem parte do nosso algoritmo. No caso aqui, a variável a, b e a variável soma. Essas três variáveis, elas são do tipo inteiro. Após a declaração de variáveis, nós temos o nosso bloco de comandos, onde nós temos sempre a palavra-chave início, início do algoritmo. Depois, eu quero que apareça na tela uma mensagem, digite o valor de A. Aí eu tenho também o comando de entrada, onde eu vou estar entrando com o valor de A. Comando leia, leia A. O comando escreva vai colocar na tela essa mensagem. Eu poderia não colocar o comando escreva e apenas a entrada de dados do comando A. A palavra-chave leia A. Dessa forma, se eu colocar apenas o leia A, vai ficar apenas o cursor piscando na tela. Então, é sempre interessante nós deixarmos a informação bem escrita, bem didática para informar o usuário o que ele tem que fazer. Então, aqui nós temos o comando escreva, então vai imprimir na tela esse comando, essa mensagem, digite o valor de B. E nós temos aqui a palavra-chave leia B, que é a entrada, vamos estar entrando com o valor de B. Depois, no processamento, nós temos aqui que soma, a variável soma, ela recebe o conteúdo digitado na variável A, mais o conteúdo, o valor digitado na variável B. E por último, daí vai estar armazenando essa soma, esse resultado aqui, na variável soma. Por último, vamos escrever na tela, quero que saia na tela o valor da variável soma e vai estar colocando o valor armazenado na variável soma, que foi armazenado após, né, esse apóstrofo aqui. Então, após o valor da variável soma, nós vamos ter impresso na tela o valor da soma que está armazenado na variável soma. E para finalizar o algoritmo, nós temos aqui o comando, palavra-chave, fim algoritmo. A palavra-chave var é utilizada para realizar as declarações de variáveis. Os identificadores associados à palavra-chave var são valores do tipo lógico, inteiro, real ou caractere. Como exemplo, seja a declaração das seguintes variáveis. Então, nós temos a palavra-chave var, depois nós temos a variável N1 e a variável N2, que serão do tipo inteiro. Nós temos também a variável D, que é do tipo real, a variável K, que é do tipo caractere, a variável sinal, que é do tipo lógico. Os comandos de atribuição, eles possibilitam que as variáveis assumam valores de acordo com o seu tipo. Como exemplo, são apresentados os seguintes comandos de atribuição. Nós temos aqui que a variável N1 vai receber 3. A variável N2, ela recebe a variável N1 mais 4. A variável K vai receber a seguinte mensagem, teste de atribuição. E no caso, a variável sinal vai receber um valor verdadeiro. Então, depende da lógica do algoritmo que nós vamos estar criando, nós podemos já atribuir, se for necessário, já atribuir valores aos identificadores referente às variáveis que nós estamos criando. O comando de entrada de dados, ele tem a seguinte sintaxe. Leia lista de variáveis. Sejam alguns exemplos. Então, nós temos aqui, leia N1, então leia a variável N1. O valor digitado será armazenado na variável N1. Leia K. Um ou vários caracteres digitados serão armazenados na variável K, definida como caractere.
No caso de eu utilizar leia lista de variáveis, será respeitada a ordem da lista de variáveis, sempre da esquerda para a direita. Então, seja o exemplo, leia N1, K, N2. No caso, os valores serão armazenados nas variáveis N1, K e N2, respectivamente. Então, lembrando, a ordem, se nós formos utilizar o comando leia para entrada de dados e listas, leia e listas de variáveis, conforme a ordem dessa lista é que será feita a leitura. Então aqui, primeiro eu vou ter que entrar com o valor referente à variável N1, depois o valor referente à variável K e por último o valor referente à variável N2. O comando de saída de dados, ele pode ter as seguintes sintaxes: escreva lista de variáveis ou escreval lista de variáveis. No caso do comando escreval, o valor da variável ele é impresso na tela do computador e o cursor, após imprimir o valor na tela, ele vai para uma nova linha. Como exemplos do uso do comando escreva, nós temos escreva N1. Será mostrado na tela o conteúdo da variável N1. Temos outro exemplo, escreva, o texto digitado foi. Esse texto está entre aspas e nós temos aqui vírgula K. Então será mostrado o texto entre aspas e depois o conteúdo que está armazenado na variável K. Vamos agora realizar o seguinte exercício: elaborar um algoritmo que receba 3 números e calcule a média ponderada dos números. A solução deste problema é realizada da seguinte forma. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis A, B, C e média. Todas essas variáveis vão ser do tipo real. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar, através do teclado, os valores das variáveis A, B e C. Em seguida, os valores das variáveis A, B e C, eles são somados e divididos por 3. E o resultado é armazenado na variável média. Finalmente, o resultado da média é impresso através do comando escreva e desta forma o algoritmo é finalizado. Então, conforme nós vimos, nós temos aqui o nome do algoritmo, temos aqui a declaração das variáveis. No caso, para esse algoritmo, nós identificamos que tem que ter 3 variáveis mais a média. Então, nós temos a variável A, a variável B, a variável C, mais a variável média. Todas serão do tipo real. Antes de nós entrarmos com o valor da variável A, da variável B e da variável C, eu solicitei que fosse colocada a seguinte mensagem na tela. Digite o valor de A, aí nós entramos com o valor de A, digite o valor de B, entramos com o valor de B e digite o valor de C. O processamento aqui foi realizado. Média igual a A mais B mais C dividido por 3. E depois foi impresso na tela a seguinte mensagem: o valor da variável média ponderada é, e por último, o conteúdo armazenado na variável média. Então, dessa forma, nós finalizamos este exercício. Lembrando que o Visualg, ele mostra todas as variáveis globais na parte inferior esquerda e também ele mostra a execução do algoritmo na parte inferior direita, para você conseguir visualizar o que está acontecendo, e também através desta janela. Então, tudo o que nós vamos fazer
está sendo mostrado na tela passo a passo, para que nós possamos entender a lógica na execução do algoritmo que nós criamos. Vamos agora realizar outro exercício. Elaborar um algoritmo que receba 2 números e calcule a sua multiplicação. Então, a resolução proposta para esse problema é realizada da seguinte forma. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis a variável b e a variável multiplicação. Essas 3 variáveis serão do tipo inteiro. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar através do teclado os valores das variáveis a e b. Em seguida, os valores das variáveis a e b, eles são multiplicados e o resultado dessa multiplicação é armazenado na variável multiplicação. Finalmente, o resultado da multiplicação será impresso através do comando escreva e desta forma o algoritmo é finalizado. Vamos realizar mais um exercício. Elaborar um algoritmo que receba 2 números e calcule a divisão inteira entre eles. Então, a solução deste problema é realizada da seguinte forma. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis a, b e divisão do tipo inteiro. Então, as 3 variáveis que nós declaramos serão do tipo inteiro. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar através do teclado os valores das variáveis a e b. Em seguida, os valores das variáveis a e b, eles são divididos utilizando a função div do Visualg. E o resultado é armazenado na variável divisão. Finalmente, o resultado da divisão é impresso através do comando escreva e assim o algoritmo é finalizado. Então, conforme vocês perceberam, nós temos aqui a declaração das variáveis, comando var, depois as variáveis que nós identificamos para a solução desse algoritmo, variável a, variável b, variável divisão do tipo inteiro. Temos o início, né, declaração, seção de comandos. Nós temos aqui o comando digite o valor de a, onde nós vamos entrar com o valor de a, da variável a. Depois vamos ter a mensagem digite o valor de b, nós vamos entrar com o valor de b. E no processamento nós temos que divisão é igual a div b. Então div é uma função que vai estar armazenando o quociente dessa divisão. E após isso será impresso na tela a mensagem o valor da variável divisão é, e o valor que estiver armazenado na variável divisão será colocado na tela. E assim nós finalizamos o nosso algoritmo. Vocês podem perceber que na hora que nós criamos o nosso algoritmo, nós não usamos acento, né? Nós não podemos usar acento. Se nós formos utilizar acento na escrita do texto do algoritmo, também vai dar falha na hora que nós formos executar o nosso algoritmo. Para executar, então, primeiro nós vamos digitar o corpo do nosso algoritmo. Após digitarmos o corpo do nosso algoritmo, nós vemos aqui na opção menu, algoritmo e executar. Desta forma, nós vamos estar executando e vai estar mostrando todas essas informações na tela. Vamos realizar mais um exercício. Elaborar um algoritmo que receba 2 números e calcule a sua potenciação. A solução deste problema é realizada da seguinte forma. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis a, b e potenciação. Essas variáveis elas serão do tipo real. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar, através do teclado,
os valores das variáveis A e B. Em seguida, o valor da variável A é elevado pelo valor da variável B e o resultado é armazenado na variável potenciação. Finalmente, o resultado da potenciação é impresso através do comando escreva e desta forma o algoritmo é finalizado. Vocês podem perceber aqui, no caso, nós podíamos ter colocado, aqui na potenciação, no processamento, nós podíamos ter colocado A asterístico B, que o resultado seria o mesmo. Vamos realizar mais um exercício. Elaborar um algoritmo que receba 2 números, calcule e mostre o resto da divisão. A solução deste problema é realizada da seguinte forma. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis A, a variável B e a variável resto do tipo inteiro. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar, através do teclado, os valores das variáveis A e B. Em seguida, o valor da variável A é dividida através da função mod pelo valor da variável B. E o resto da divisão é armazenado na variável resto. E, finalmente, o resultado do resto, da variável resto, é impresso através do comando escreva e, desta forma, o algoritmo é finalizado. Vocês estão percebendo que nós estamos fazendo vários exercícios. Eu gostaria que vocês, no seu ambiente de estudo também, refizessem todos esses exercícios, para que dessa forma vocês compreendessem melhor a lógica da criação de algoritmos. Então, quanto mais exercícios vocês fizerem, é melhor para o conhecimento de vocês. Vamos realizar mais um exercício. Elaborar um algoritmo que calcule e apresente o volume de uma caixa retangular, por meio da fórmula. Nós temos que volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. A solução deste problema é realizada da seguinte forma. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis comprimento, largura, altura e volume. Todas essas variáveis serão do tipo real. Depois, através do comando escreva e leia, o usuário pode informar através do teclado os valores das variáveis comprimento, largura e altura. Em seguida, os valores das variáveis comprimento, largura e altura serão multiplicados e o resultado é armazenado na variável volume. Finalmente, o resultado do volume é impresso através do comando escreval e o algoritmo assim é finalizado. Temos aqui mais um exercício. Elaborar um algoritmo que receba o salário de um funcionário, calcule e mostre o novo salário, sabendo-se que este sofreu um aumento de 25%. A solução proposta para este problema é a seguinte. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis salário e novo salário. Essas duas variáveis elas serão do tipo real. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar, através do teclado, o valor do seu salário atual. Em seguida, o valor da variável salário é somado
ao resultado da mesma variável salário multiplicado por 25 e dividida por 100, sendo que o resultado desta operação é armazenado na variável novo salário. Finalmente, o resultado armazenado na variável novo salário é impresso através do comando escreval, e desta forma o algoritmo é finalizado. Então, conforme nós explicamos, nós temos aqui, vamos entrar com o valor do salário atual, e vamos calcular aqui no processamento o novo salário. O novo salário será o salário atual do funcionário mais o salário atual vezes 25 dividido por 100, que vai ser o aumento de 25% com relação ao salário. Depois, nós vamos colocar na mensagem, na tela, né, através do comando escreval, o novo salário é, e vamos ter na tela o valor armazenado na variável novo salário será impresso, será colocado na tela neste momento. Vamos agora realizar mais um exercício. Elaborar um algoritmo que receba o salário base de um funcionário, calcule e mostre o salário a receber, sabendo que esse funcionário tem uma gratificação de 5% sobre o salário base e paga imposto de 7% sobre o salário base. Então, a solução deste problema é realizada da seguinte forma. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis salário, novo salário, aumento e imposto. Todas essas variáveis serão do tipo real. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar através do teclado o valor do salário atual do funcionário. Em seguida, o valor do aumento de salário é calculado através da fórmula. Aumento é igual a salário vezes 5 dividido por 100. Depois, o valor do imposto é calculado através da fórmula imposto é igual a salário vezes 7 dividido por 100. Continuando, o novo salário é calculado através da fórmula. Novo salário é igual a salário mais aumento menos o imposto. Finalmente, os resultados armazenados nas variáveis aumento, imposto e novo salário são impressos através do comando escreval e desta forma o algoritmo é finalizado. Então, conforme nós comentamos, nós temos aqui na declaração das variáveis as variáveis identificadas para realizarmos esse algoritmo, que são salário, novo salário, o aumento em cima do salário, que será de 5%, e o imposto, que é de 7%. Todas essas variáveis serão do tipo real. Aqui na seção de comandos nós vamos estar entrando com o salário que o funcionário recebe. O aumento será calculado da seguinte forma: salário vezes 5 dividido por 100. Então, nós temos os 5% relacionado ao salário de aumento que o funcionário teve. Depois, nós temos os impostos. Os impostos, o salário paga 7% de imposto com relação ao salário dele. Então, é salário vezes 7 dividido por 100. O novo salário vai ser o salário mais o aumento de 5% menos impostos. E depois nós vamos colocar na tela a seguinte mensagem: o aumento foi de X%, que vai estar armazenado no aumento, na variável aumento. O imposto, o valor do aumento, o imposto foi, vai ter que ser calculado aqui na variável imposto, o valor que está armazenado na variável imposto, e o valor do novo salário. E desta forma nós finalizamos este algoritmo. Vamos realizar mais um exercício. Elaborar um algoritmo de computador que efetue a leitura de 4 valores inteiros. Então, as variáveis A, B, C e D.
Ao final, o programa deve apresentar o resultado do produto, a variável produto, da primeira variável com o terceiro valor. Então, nós vamos multiplicar o valor armazenado na primeira variável vezes o valor armazenado na terceira variável. E o resultado da soma, variável soma, do segundo com o quarto valor. Então, nós vamos ter que somar o valor armazenado na segunda variável com o valor armazenado na quarta variável. A solução deste problema é realizada da seguinte forma. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis A, B, C e D, produto e soma. Todas essas variáveis serão do tipo inteiro. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar, através do teclado, os valores das variáveis A, B, C e D. Em seguida, o valor da variável A é multiplicado pelo valor da variável C e o resultado é armazenado na variável produto. Depois, o valor da variável B é somado ao valor da variável D e o resultado é armazenado na variável soma. Finalmente, os resultados armazenados nas variáveis produto e soma são impressos através do comando escreva e o algoritmo assim é finalizado. Vamos realizar mais um exercício de algoritmo, utilizando o VisuAlg para fazer a troca dos valores armazenados nas variáveis x, y e z. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis x, y e z. Também a variável auxiliar. Essas 4 variáveis serão do tipo real. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar, através do teclado, os valores das variáveis x, y e z. Em seguida, o valor da variável x é armazenado na variável auxiliar. Depois, o valor da variável y é armazenado na variável x. Continuando, o valor da variável z é armazenado na variável y. O processo de troca ele é encerrado com o armazenamento do valor da variável auxiliar na variável z. Finalmente, os resultados armazenados nas variáveis x, y e z são impressos através do comando escreval. E desta forma, o nosso algoritmo é finalizado. Vamos realizar mais um exercício de algoritmo, utilizando a ferramenta VisuAlg para fazer o cálculo da quantidade de litros de gasolina gasta por um veículo em função da distância percorrida. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis tempo, velocidade, distância e litros do tipo real. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar, através do teclado, os valores das variáveis tempo e velocidade. Em seguida, é calculada a distância percorrida, a partir da multiplicação dos valores das variáveis tempo e velocidade. O resultado é armazenado na variável distância. Depois, é calculada a quantidade de litros gastos a partir da divisão do valor da variável distância por 12. No caso, supõe-se que o automóvel está fazendo 12 km por litro. O resultado da divisão é armazenado na variável litros. E, finalmente, o resultado armazenado na variável litros é impresso através do comando escreval e, desta forma, o nosso algoritmo ele é finalizado. Temos agora
outro exercício. Utilizando a ferramenta Visualg, vamos fazer o cálculo da área de um círculo. Primeiramente, na seção das declarações são declaradas as variáveis raio e área. Essas duas variáveis são do tipo real. Em seguida, é definida a constante π, que assume o valor 3,14159. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar através do teclado o valor da variável raio. Em seguida, é calculado a área do círculo através da fórmula área igual a π vezes raio elevado ao quadrado. Finalmente, o resultado armazenado na variável área é impresso através do comando escreval. E desta forma o algoritmo é finalizado. Como explicamos há pouco, aqui nós temos a declaração das variáveis, as variáveis que nós visualizamos para esse algoritmo foi raio e área, que serão do tipo real. Nós temos uma constante, que é o identificador π. O identificador π, sempre do início até o final do algoritmo, terá esse valor, 3,14159. Depois, nós vamos entrar com o valor do raio e vamos estar dessa forma, através do processamento, calculando a área. A área será igual ao raio, a área será igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. E dessa forma nós temos o cálculo da área do círculo, finalizando assim este algoritmo. Vamos realizar mais um exercício de algoritmo, utilizando o Visualg para fazer o cálculo do volume de uma esfera. Então, primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis raio e volume. Essas duas variáveis serão do tipo real. Em seguida, é definida a constante π, que assume o valor 3,14159. Lembrando que π, então, é uma constante, do início até o final do algoritmo, ela terá esse valor. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar através do teclado o valor da variável raio. Em seguida, é calculado o volume da esfera através da fórmula. Volume é igual a 4 dividido por 3 vezes π vezes o raio elevado na terceira. Finalmente, o resultado armazenado na variável volume é impresso através do comando escreval e desta forma o algoritmo é finalizado. Vamos agora realizar o seguinte exercício. Elaborar um algoritmo que receba 4 números e calcule a média entre eles. A solução deste problema é realizada da seguinte forma. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis A, B, C e D, também a variável média, todas elas do tipo real. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar, através do teclado, os valores das variáveis A, B, C e D. Em seguida, os valores das variáveis A, B, C e D são somados e divididos por 4. E o resultado dessa soma e essa divisão é armazenado na variável média. Finalmente, o resultado da média é impresso através do comando escreva e desta forma o algoritmo é finalizado. Vamos realizar mais um exercício de algoritmo, utilizando a ferramenta Visualg. O objetivo agora é fazer um algoritmo que leia o nome de um piloto, uma distância percorrida em quilômetros e o tempo que o mesmo levou para percorrer a distância em horas. O algoritmo ele deve calcular
a velocidade média em quilômetros por hora e exibir a seguinte frase. A velocidade média aí o nome do piloto que nós vamos entrar via teclado, foi a velocidade média calculada, quilômetros por hora. Então, primeiramente, na seção de declarações, é declarada a variável nome do tipo caractere. Depois, nós temos as variáveis tempo, velocidade e distância, do tipo real. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar através do teclado os valores das variáveis nome, distância e o tempo. Em seguida, é calculada a velocidade através da fórmula. A velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. Finalmente, é exibida a frase. A velocidade média do nome do piloto foi velocidade média calculada, quilômetros por hora. Então, através do comando escreval, será impresso na tela esta mensagem. E desta forma, o algoritmo é finalizado. Vamos agora realizar um algoritmo que leia o nome e a idade de uma pessoa e depois imprima os valores digitados na tela do computador. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis nome, do tipo caractere, e idade, do tipo inteiro. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar através do teclado os valores das variáveis nome e idade. Finalmente, os valores armazenados nas variáveis nome e idade são impressos através do comando escreval e desta forma nós finalizamos o algoritmo. Então, como vimos há pouco na explicação, nós temos aqui, esse algoritmo é bem simples, vai fazer a leitura do nome de uma pessoa e a idade dessa pessoa e depois vai estar colocando na tela essa mensagem. Então, o que acontece? Nós temos duas variáveis, a variável nome, que é do tipo caractere, e a variável idade, que é do tipo inteiro. Nós vamos estar entrando via teclado com o nome da pessoa e depois com a idade da pessoa. Após isso, vamos estar utilizando o comando escreval, que vai estar pegando o nome que nós entramos aqui, através desse comando, colocando na tela, né? O nome escrito foi, e da mesma forma, a idade que nós entramos através da entrada do comando leia a idade, vai colocar na tela a idade escrita foi, e aqui o valor armazenado na variável idade será impresso na tela. E desta forma a gente finaliza este algoritmo. Vamos realizar mais um exercício, elaborar um algoritmo que receba o nome e o salário de um funcionário. Calcule e mostre o novo salário, sabendo-se que este sofreu um aumento de 10%. Então, primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis do tipo caractere, salário e novo salário. Todas essas variáveis identificadas serão do tipo real. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário pode informar através do teclado o nome do funcionário e o valor do seu salário atual. Em seguida, o valor do novo salário será calculado através da seguinte fórmula. Novo salário é igual ao salário, mais salário, vezes 10 dividido por 100. O resultado desta operação será armazenado na variável novo salário. E, finalmente, o nome e o novo salário do funcionário são impressos através do comando escreval e o algoritmo, assim, é finalizado. Vamos realizar mais um exercício de algoritmo,
utilizando o Visualg para fazer o cálculo da área de um triângulo. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis área, triângulo, base e altura. Todas essas três variáveis identificadas serão do tipo real. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário ele pode informar através do teclado os valores da base e da altura, da variável base e da variável altura. Em seguida, é calculada a área do triângulo através da fórmula. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Finalmente, o resultado armazenado na variável área triângulo é impresso através do comando escreval e o algoritmo desta forma é finalizado. Então, nós temos aqui, conforme identificado, conforme nós comentamos, nós temos as variáveis área triângulo, a variável base e a variável altura, todas do tipo real. Vocês percebem que foi informado aqui no texto o cálculo para a área. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, nós vamos ter que entrar com o valor da base, com o valor da altura, e depois o processamento, a área do triângulo, será realizada através da fórmula que já foi fornecida para nós. Então, a área do triângulo será igual a base vezes a altura dividido por 2. Dessa forma, o Visualg vai estar realizando esses cálculos e o valor da área do triângulo será armazenado na variável área triângulo. E depois, esse valor será impresso na tela após a mensagem. A área do triângulo é o valor da área triângulo que está armazenado na variável área triângulo. Os algoritmos desenvolvidos até o momento, eles constituem uma sequência de ações que sempre são executadas em sua totalidade, indiferente do valor da entrada de dados. Para a resolução de determinados problemas ou para a execução de determinadas tarefas, é necessária a realização de um conjunto distinto de ações e esse conjunto ele é definido com base na análise da entrada de dados. Por exemplo, um algoritmo capaz de efetuar o cálculo do imposto de renda por um determinado contribuinte. Neste caso, dependendo da quantidade de dependentes, do valor de sua renda e outros fatores, o cálculo será feito de formas distintas. A nossa aula de introdução à programação termina aqui. Espero que tenham assimilado todo o conteúdo proposto. Peço que vocês revejam esta videoaula quantas vezes forem necessárias, para assim fixar o conteúdo da aula de hoje. Participem do fórum, seguindo as instruções das atividades lá solicitadas. Desejo a todos um bom estudo e obrigada.